Olá, gente, estamos chegando por aqui com uma mensagem da Palavra de Deus para estarmos falando sobre um assunto que se encontra no Evangelho de Marcos, capítulo 7. Nosso tema que a gente vai estar abordando essa oportunidade nesse capítulo do Evangelho de Marcos, no capítulo 7, do versículo 1 até o 5, nessa primeira parte. Antes, já pedindo para você se inscrever no nosso canal no YouTube, Explosão da Rede Gospel, também se inscrever aí nas demais canais que a gente tem no YouTube, Explosão da Rede News, Explosão da Rede Esporte, mas de preferência foca aqui no Explosão da Rede Gospel, para nós chegarmos aí ao maior número de pessoas para evangelizarmos, falarmos a palavra de Deus, edificar e crescer na fé. Também siga a nossa página no Facebook, Explosão da Rede Gospel. Em junho, dia 3 de junho, queremos começar uma escola de pregadores. Então a gente vai deixar aqui na inscrição aqui, a gente vai deixar aqui para que você possa acessar o nosso WhatsApp, pegar informação, ou tá passando na tela o nosso WhatsApp para você ter mais informações sobre essa escola de pregadores. Começa dia 3 de junho. Você se inscrever e, é claro, a gente vai deixar o link na descrição do WhatsApp para você ter mais informação, então, tá bom? Nosso tema de hoje, falando sobre esse capítulo 7 de Marcos, vou falar sobre um assunto bastante importante. Vamos ler Marcos capítulo 7, versículo 1 até o versículo 5, nessa primeira parte. Marcos capítulo 7, versículo 1 até o versículo 5. Fazer aqui uma pregação expositiva nesses versículos, onde a palavra de Deus diz assim, Marcos capítulo 7, versículo 1 até o 5. Os fariseus e alguns dos mestres da lei, vindos de Jerusalém, reuniram-se a Jesus e, versículo 2, viram alguns dos seus discípulos comerem com as mãos impuras, isto é, por lavar. Os fariseus e todos os judeus, eles não comem sem lavar as mãos cerimonialmente, apegando-se assim à tradição dos líderes religiosos. Quando chegaram, ou seja, quando eles chegam da rua, eles não comem sem antes se lavarem. E observam muitas outras tradições, tais como lavar de copos, de jarros e vasilhas de metal. Vasilha de metal aqui podia ser vasilha de metal, almofadas da sala de jantar. A gente vai estar falando sobre isso. Vasos, vasilha de metal, almofadas da sala de jantar, onde que eles se serviam aí, onde se reclinavam para comer. Vai estar falando sobre isso também. Versículo de número 5. Então os fariseus e os mestres da lei perguntaram a Jesus: por que os seus discípulos não vivem de acordo com a tradição dos líderes religiosos, em vez de comerem um alimento com as mãos puras? Até a gente esteve estudando em torno de 2 dias a respeito desse assunto para trazer para vocês. E o nosso tema será tomar um banho e colocar uma roupa de religioso não te faz aceitável diante de Deus. Esse é o nosso tema. Tomar um banho e colocar uma roupa de religioso, roupa de crente, de evangélico, católico, não te faz aceitável diante de Deus. Interessante esse tema, né? Tomar um banho, colocar uma roupa, roupa nova. Uns pegam as melhores roupas para colocar para ir na igreja. Mas isto não te faz aceitável diante de Deus.
Você está prestando atenção? Então vamos lá. Vou trazer uma introdução desse texto de Marcos capítulo 7, versículo. Por que eu escolhi o Evangelho de Marcos? Porque o Evangelho de Marcos é direcionado aos gentios, para nós que não somos judeus. Então, a partir do versículo 1 até o versículo de número 5, a gente vai estar trazendo uma pregação expositiva, ficando versículo por versículo, e daí num segundo vídeo a gente vai estar falando também a partir do versículo 6, né, trazendo um esboço de pregação para você aqui no nosso canal no YouTube. Na primeira parte deste esboço, a razão de ser da mensagem do versículo 1 até o 5, os ímpios fariseus, eles exigem saber por que Jesus nem sempre observa as leis e os regulamentos dos judeus quanto à purificação externa. O versículo 1 diz assim: e reuniram-se em volta dele os fariseus e alguns dos escribas que tinham vindo de Jerusalém. Ou seja, os líderes religiosos enviaram alguns investigadores do seu quartel-general, a sua sede em Jerusalém, para fazer uma verificação, uma investigação sobre Jesus. Ou seja, vão lá e vejam o que ele está fazendo, investigue, verifique isso. E essa delegação que foi enviada de Jerusalém não gostou do que encontrou, porque Jesus os censurou por obedecerem à lei e às tradições apenas com o objetivo de parecer santos. Muitos fazem hoje. E aqui a gente censura também, né, essas pessoas, esses religiosos que obedecem às leis, às tradições da sua igreja, apenas com o objetivo de parecer santos e não para honrar a Deus. Isaías havia profetizado e havia acusado os líderes religiosos de sua época de fazer o mesmo, Isaías 29:3. Porque o Senhor disse: pois que este povo se aproxima de mim, e com a boca e com os lábios me honra, mas o seu coração se afasta para longe de mim. E o seu temor para comigo consiste só em mandamento de homens em que foi ensinado e instruído. Jesus usou as palavras desse profeta para acusar esses homens, para acusar esses líderes religiosos. Ou seja, os líderes religiosos estavam alarmados com a enorme popularidade de Jesus. E nesse texto, vemos a discussão da injustificada exaltação da tradição. Esses versículos registram o conflito entre Cristo e os fariseus, líderes religiosos, sobre a questão básica da fonte da autoridade. Aí cabe uma pergunta: a tradição daquele tempo, no caso dos líderes religiosos, e a tradição de hoje, ela possui autoridade divina? A tradição religiosa, ela é igual ou superior à palavra de Deus? A palavra de Deus escrita. Pode responder aqui, responda no nosso chat. A tradição religiosa daquele tempo e do tempo de hoje, ela possui autoridade divina? Ela é igual? Ela é superior à palavra de Deus escrita? Responda para mim aqui no nosso chat. Também está envolvida aqui a discussão da verdadeira natureza da imundície e purificação. O cenário desta parte parece que foi os arredores de Cafarnaum. E desse versículo 1 até o versículo de número 5, nós vamos ver que a acusação não foi
de que os discípulos eram culpados por falta de higiene, mas que eles não observavam os rituais de purificação. Ou seja, os fariseus ensinavam que a profanação religiosa poderia se espalhar através do toque e, portanto, prescreviam elaboradas cerimônias de limpeza. Elas faziam parte da tradição ou da lei oral. Eles encaravam como tendo a mesma autoridade da lei escrita. Bom, feita essa introdução, eu quero trazer uma breve explicação a partir do versículo de número 2, que vai dizer assim: e repararam que alguns dos seus discípulos comiam pão com as mãos impuras, isto é, por lavar. Mãos sujas. Eles dizem aqui, e repararam que alguns dos seus discípulos comiam pão com as mãos impuras, isto é, por lavar, as mãos sujas. Os discípulos de Jesus estavam sendo acusados de comer com as mãos que não haviam sido lavadas cerimonialmente. E, portanto, não havia sido longe a desonra associada a ter tocado em algo profano, em algo impuro. Na primeira parte desse versículo diz assim: e repararam que alguns dos seus discípulos comiam pão com as mãos impuras. Isso não corrompe o homem. Comer com as mãos impuras ou com as mãos sujas não corrompe o homem. Mas os pecados desses homens, desses mesmos líderes religiosos hipócritas, que a gente vai ver a partir do versículo 15 até o versículo 23, que a gente podia ver também em outros, na carta de Paulo aos Romanos, no capítulo 1, do versículo 29 ao 32, os pecados desses homens hipócritas religiosos, que a gente vê lá no livro de Gálatas também, que Paulo escreve aos Gálatas, no capítulo 5, versículo 19 até o 21, que são as obras da carne. Esses pecados, desses homens hipócritas, desses líderes religiosos, desses fariseus, irão corromper um homem. Basta você ler versículo 15 até o versículo 23. Romanos 1, versículo 29 até o 32, ali fala de pecados que corrompem o homem. As obras da carne, registradas lá no livro de Gálatas, versículo 19 até 21, corrompem o homem. Na parte B, do versículo 2 de Marcos 7, a gente vai ver que algo fácil para os hipócritas fazerem, eles possuem uma religião de aparência, de cerimônias, e não conhecem nada sobre santificação interior. Aquela santificação que diz em 2 Coríntios, no capítulo 5, versículo 17 e o versículo 18. Portanto, se alguém está em Cristo, é nova criação. As coisas antigas já passaram, eis que surgiram coisas novas. Tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo, e nos deu o ministério da reconciliação. Está lá em Hebreus capítulo 12, versículo 14. Segui a paz e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Significa que eles foram seriamente buscar alguma falha nos discípulos ou em Jesus, e eles poderiam acusá-lo. Só que não tinham nada, né? Não tinha nada a ver com sanitário, limpeza, com higiene. Os fariseus ensinavam que os demônios, sem ser visto, invisível, podia sentar-se nas mãos de alguém e, consequentemente, se as mãos não forem lavadas, né, derramar água aí sobre as mãos, né, os demônios podem ser ingeridos. Olha, é uma heresia absurda aí, gente.
Era isso que eles ensinavam. E hoje também existem muitas heresias absurdas como essa. A explicação que Marcos faz dos costumes judaicos, costumes judeus, que é digno de nota, indicando como faz, de que o Evangelho de Marcos foi escrito para uso dos gentios. Mãos impuras, mãos cerimonialmente imundas. A cruz de Jesus levou finalmente ao fim da lei cerimonial. Eu digo, a cruz de Cristo, a cruz de Jesus Cristo, levará, porque nós estamos no capítulo 7, depois, mais para frente, aí vem a crucificação de Cristo. Hoje poderíamos dizer que a cruz de Jesus levou finalmente o fim da lei cerimonial. Já está consumado, já está pago, já está feito. O versículo de número 3 vai dizer assim: Pois os fariseus e todos os judeus, guardando a tradição dos anciões, não comem sem lavar as mãos cuidadosamente. Ou seja, eles lavam. Essa lavagem não tinha nada a ver com a limpeza das mãos sujas, mas com uma lavagem cerimonial. E a cerimônia, ela inclui alguém derramando água de um jarro, né? Não tem um jarro aqui você não podia fazer uma ilustração. A água de um jarro, a gente conta que isso aqui é um jarro, né? A água de um jarro nas mãos de outra pessoa, cujos dedos devem estar voltados para cima, assim. E à medida que a água chegava aos pulsos, as pessoas podiam passar para o passo seguinte, que tiveram que repetir o procedimento inicial, mas com os dedos olhando para baixo. E em seguida, cada mão deveria ser esfregada com o punho da outra mão. A tradição dos mais velhos, um corpo de lei extra-bíblicas e interpretação das Escrituras, que efetivamente substituíram as Escrituras uma mais alta autoridade religiosa no judaísmo. E no grego a palavra nípito, que é esfregar e lavar as mãos com água, era um mero ritual que qualquer homem pode praticar sem possuir nenhuma religião. Não é porque é um mandamento de Deus. Tais purificações requeriam água suficiente para cobrir as mãos. Supõe-se que essa imersão das mãos expulsaria um demônio, um espírito maligno chamado Shibita, que sentava sobre as mãos durante a noite. E ele devia ser lavado enquanto estava fora do corpo. Ou então podia ser engolido esse espírito maligno chamado Shibita. E sem essas purificações contínuas, nenhum judeu podia reivindicar salvação ou justiça. Olha só isso. É a mesma coisa que muitos usam hoje, né? A gente vai depois falar sobre... Muita gente acha, né, que algumas tradições, sem essas tradições a pessoa não será salva. Eu participei de um culto agora, né? Foi terça-feira, participei de um culto aqui no bairro. E uma irmã, né, serve a Deus, está no banco. Por que ela está no banco? Por causa das tradições da igreja, que não servem para nada. Tradições de homens. E essas tradições dos líderes religiosos já vem há muito tempo, gente. Não é de agora. Tradições dos anciões, né? Dos velhos, até mesmo aqueles que se acham donos
da religião, donos, né, da verdade. Os fariseus acreditavam que, além das palavras escritas da lei, Moisés recebeu instruções para a sua interpretação e aplicação. E essa lei oral, ela era transmitida pela palavra falada do mestre para mestre. Então lá tinha um mestre e falava para outro mestre, ó, a interpretação é essa, a explicação, a aplicação é essa, né? E um ia passando para outro, de mestre para mestre, professor para professor, líder para líder. E ao argumentar com eles, Jesus apela constantemente para as Escrituras, para examinar as Escrituras, procurando sempre voltar para o seu verdadeiro sentido. Versículos 6 e 8 está bem claro isso, quando Jesus faz com que eles faz um apelo para que eles se voltem para a Escritura, que esse é o verdadeiro sentido da palavra de Deus. E é isso que a gente deve fazer com os tradicionais, com os líderes religiosos, fazer eles se voltar ao verdadeiro sentido das Escrituras. Versículo 6 ou 8 vai falar que Jesus realmente disse para eles. E ele respondeu: bem profetizou Isaías acerca de vós, hipócritas, como está escrito: este povo me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Em vão me adoram. Seus ensinamentos não passam de regras ensinadas por homens. Vocês negligenciam os mandamentos de Deus e se apegam às tradições dos homens. E essa tradição de lavar, né, por suas tradições, os fariseus estenderam as ordenanças bíblicas da purificação sacerdotal no momento do sacrifício no templo, como diz lá em Êxodo 30, versículo 19, e Êxodo 40, versículo 12. Eles estenderam para todos os judeus. Ao comer do pão, eles tinham que passar então por essa purificação. Mas a ordenação bíblica da purificação sacerdotal no momento do sacrifício no templo. Mas não, eles estenderam essa ordenança bíblica ao comer do pão por todos os judeus. Então, os fariseus, eles tinham tão grande influência que o lavar das mãos tornara-se, de um modo geral, prática de todos os judeus. O texto grego, ele não apoia o uso da expressão muitas vezes, que diz aí no versículo 3. Em vez disso, ele diz como o punho, provavelmente se referindo ao ato de esfregar, então, o punho de uma mão na palma de outra para lavar. A tradição dos anciões era o corpo não escrito de ordens, ensinamentos dos venerados mestres, rabis, líderes religiosos do passado. Um conjunto de em torno de 613 regras com o fim de regular cada aspecto da vida. Já pensou? 613 regras. Além dos 10 mandamentos, tinham mais essas 613 regras, então, criadas pelos anciões, pela tradição dos anciões. É como um tempo atrás, e ainda tem umas igrejas que elas têm as suas próprias doutrinas. Né? Tem as suas próprias doutrinas. São essas regras. É um corpo, né? Não escrito de ordens, ensinamentos pelos venerados mestres, líderes, rabis. Eles fazem um conjunto de regras com o fim de regular cada aspecto da vida. E acaba escravizando muitas pessoas. E a religião cerimonial, essa tradição, era só do homem. Como hoje na mesma era. Não tinha nada a ver com Deus. Assim como muitas tradições na igreja moderna é de homem, não tem nada a ver com Deus. Por isso que é muito importante que você venha fazer conosco o curso para aprender a pregar a palavra de Deus, aprender a palavra de Deus. Nós vamos estar estudando como montar uma pregação, começo, meio e fim. Outra coisa, eu estive participando, eu estava citando o caso dessa igreja que eu fui visitar na terça-feira. E aí
Nós tivemos no culto ali. O culto começou às 7h30. Teve 1h30 de louvor, gente. Aí, por exemplo, o culto durava até as 9h. Acabou se estendendo um pouco mais. O pregador matou o pregador. E ainda o pregador, quando veio pregar a palavra de Deus, estava nervoso já. Começou pregando numa passagem bíblica do Evangelho de Lucas, falando sobre Jesus acalma a tempestade. Aí ele leu aquele texto e não pregou em cima daquele texto, foi lá para Jesus ressuscita o Lázaro. É isso que a gente precisa. Quando você lê uma passagem bíblica, trabalhar em cima dela, né? Trabalharmos com a pregação temática, com a pregação textual e com a pregação expositiva. Expositiva é isso que eu estou fazendo para vocês aqui, trazendo a explicação desses versículos bíblicos. Pregação temática é escolher um tema e trabalhar em cima daquilo. Aí pode pegar outros textos bíblicos, mas que se volte sobre aquele tema. Exemplo, o amor. Falar sobre o amor. Então a gente convida você, no dia 3 de junho, a gente começa uma escola de pregação, um curso para pregadores, para todo cristão que quer aprender a palavra de Deus. Então tem aqui o link na descrição. Você precisa aprender a palavra de Deus para você não cair no conto dessas religiões, dessas tradições, religião cerimonial, essa tradição que é só de homens, não tem nada a ver com Deus. Assim como hoje na igreja moderna tem muito disso, são regras, escravizam as pessoas. As pessoas muitas vezes estão escravas desses jugos, dessas coisas que eles não ajudam as pessoas a quais eles colocam essas regras, não mexem um dedo. São muitas tradições errôneas, inclusive eu fui criado, quando me converti a Cristo, muitas dessas tradições de líderes religiosos, de igrejas, doutrinas fora da Bíblia, aplicada a gente, e a gente sofreu muito com isso. Só que eles que colocam sobre você, eles não cumprem isso. O versículo de número 4 de Marcos 7, o versículo de número 4. Aqui o versículo 4. Então convido você para estar com a gente nesse curso, uma escola para pregadores, para você que quer pregar a palavra de Deus, para você que quer conhecer a palavra de Deus. Nós estaremos começando em junho, dia 3 de junho, então, essa escola de pregadores. Vamos estar ensinando homilética, hermenêutica, a exegese. Vamos trabalhar em cima disso, para que você aprenda a pregar a palavra de Deus, né? Aprenda a fazer essa introdução, essa explicação, como eu estou dando aqui, aplicação, como montar uma pregação em 15 passos, como aplicar a prática da palavra de Deus e como prender a atenção dos seus ouvintes. Essa é a primeira parte desse curso. Depois a gente entra no mais profundo, homilética, hermenêutica, exegese, entre outras coisas que a gente vai estar trabalhando. Serão vídeos aula, será pessoalmente, vídeo aula, e estaremos trazendo então esse curso a partir de junho. Você é convidado para participar, para aprender, para crescer com a gente. Versículo de número 4 diz assim, Marcos 7,4: E quando voltam do mercado, se não se purificarem, não comem. Essa era a tradição. Quando os líderes religiosos voltavam do mercado, da rua, se eles não se purificassem, eles não comem. E muitas outras coisas há, e receberam para observar, como a lavagem de copos, de jarros, de vasos, de bronze, de metal, como a gente viu aqui. Então, essa purificação é como o batismo, uma purificação cerimonial feita na água.
Conforme a gente viu ali, quando volta ao mercado, se não se purificar, não come. Muitas outras coisas que eles receberam para observar. Então, as religiões modernas, elas não foram criadas baseadas nessas cerimônias, mas muitas outras substitutas para elas podem ser encontradas, a ponto de fazer alguns grupos cristãos tão ridículos como os fariseus. A gente vê do versículo 2 até o versículo 9 a essa exposição. Vou ler até para você ter uma ideia, a ponto de fazer grupos cristãos hoje tão ridículos como aquele tempo. Viram alguns dos seus discípulos comerem com as mãos impuras, mãos sujas, isto é, por lavar. Aí os fariseus e todos os judeus, eles não comem sem lavar as mãos cerimonialmente, apegando-se assim à tradição dos líderes religiosos. Quando chegam da rua, não comem sem antes se lavarem. E observam muitas outras tradições, como lavar de copos, de jarros, vasilhas de metais. Conforme eu falei aqui, alguns manuscritos antigos dizem vasos, vasilhas de metal e almofadas da sala de jantar, onde se reclinavam para comer. Então os fariseus e mestres da lei perguntaram a Jesus por que os seus discípulos não vivem de acordo com a tradição dos líderes religiosos, em vez de comerem alimento com as mãos impuras. Ele respondeu: bem profetizou Isaías acerca de vocês, hipócritas, fingidos, falsos. Como está escrito: este povo me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Vão me adorem. Seus ensinamentos não passam de regras ensinadas por homens. Vocês negligenciam os mandamentos de Deus. Vocês cancelam o mandamento de Deus. Vocês anulam o mandamento de Deus e se apegam às tradições dos homens. E disse-lhes: vocês estão sempre encontrando uma boa maneira, uma boa desculpa, um bom motivo de pôr de lado os mandamentos de Deus, a fim de obedecer às suas tradições. E é exatamente isso que acontece hoje. Existem muitas tradições no meio da igreja. Não pode isso, não pode aquilo. Coisas que não têm amparo bíblico. Então, as religiões modernas foram criadas, claro, não foram criadas baseadas nessas cerimônias que a gente está vendo aqui, mas muitas outras substitutas para elas podem ser encontradas, a ponto de fazer alguns grupos que estão tão ridículos como esses fariseus. Por exemplo, o programa básico deveria ser: se algo é pecado, condenado por algum ponto específico da lei, não se envolva. Mas se algo não é condenado especificamente, deixe que cada pessoa preste conta disso a Deus e a sua consciência sobre o que convém. Lá em Romanos, no capítulo 14, do 1 ao 23, no capítulo 15 de Romanos, do 1 ao 13, 1 Coríntios 8, onde o apóstolo Paulo traz instruções a respeito disso. Os pecados que condenam a alma estão listados aqui no capítulo 7 de Marcos, do versículo 19 e 21. Olha o que condena, olha o que traz condenação, que traz impureza. Está aqui no versículo 19 e 21. Os pecados que condenam a alma estão listados aqui em Marcos 7, versículo 19. Olha o que diz lá, do versículo 19 até o 21. Porque não entra em seu coração, mas em seu estômago. O que você come, o que você bebe, não entra em seu coração, mas no seu estômago, sendo depois eliminado. Ao dizer isso, Jesus declarou puro todos os alimentos. E continuou: o que sai do homem que torna impuro, o que o homem fala. Pois do interior do coração dos homens vêm os maus pensamentos, vêm as imoralidades sexuais, vêm os roubos, vêm os homicídios, os adultérios, as cobiças, maldades, o engano, a devassidão, a inveja, a calúnia, a arrogância, a insensatez. Todos esses males vêm de dentro e tornam o homem impuro. E, gente, para mim não... Porque não, eu estou até o versículo de número
5. Mas eu quero abrir um parênteses aqui. Quero abrir um parênteses, depois volto aqui. Porque eu tinha notado sobre esses pecados. A pessoa dizia assim, mas eu não cometo isso. Eu não cometo isso. Olha só, ontem à noite eu estava fazendo esse esboço, essa pregação. E aí eu fui buscar o significado dessas palavras que foram faladas aqui pelo Senhor Jesus. O significado de cada uma delas. E a gente vai estar trazendo para você aqui, o que é resultado de uma vida de pensamentos impuros, incluindo a cobiça, que é um desejo intenso e egoísta, quero que pertence ao outro. O roubo, muita gente pensa que roubar é só assaltar, não. Por exemplo, você não pagar a dívida, você não pagar o empréstimo que você pegou de alguém, dinheiro emprestado, não pagar a dívida, você está roubando. Quando você cobra o que não é devido, explora, também está roubando. Suborno, assalto, burlar, enganar, trapacear, você está roubando. Isso que condena a alma. Assassinato, ódio, raiva, ira, amargura, que te priva da graça. O adultério, que é a intenção de desejo sexual com o próximo. O engano, que é iludir, que é mentir. Falsidade, falso, manipulação. Meu irmão, a inveja, que fica descontente, conduído com o sucesso do próximo. Quer derrubar o irmão, quer derrubar o ministério, quer roubar a oportunidade do irmão. Quando o irmão tem a oportunidade, fica conduído. Invejoso. A inveja é como um câncer, uma podridão nos ossos. A pessoa fica descontente porque o outro está tendo sucesso, está tendo oportunidade, fica conduído com o sucesso do próximo e quer de qualquer forma o que ele tem. Faz qualquer coisa. Precisar de, como dizem, fazer igual o que Caim fez para Abel, matou. A difamação, que é detonar a imagem de alguém na sua ausência. Destruir a imagem daquela pessoa falando mal. Insulto, desprezo e expor ao ridículo o próximo. Isso é difamação. E o orgulho, que é a pessoa orgulhosa, arrogante, que ama o seu status, sua posição social. É isso que contamina a sua alma, que condena a sua alma. É isso que faz mal. E é isso que condena a sua alma. Veja bem, os pecados então que condenam a alma, que a gente listou aqui em Marcos. Podia citar outros também lá em Romanos 1, 29 a 32. Quer ver? Romanos 1, 29 até o 32 diz assim: tornaram-se cheios de toda sorte de injustiça, maldade, ganância e depravação. Estão cheios de inveja, homicídios, rivalidades, engano e malícia. São bisbilhoteiros, fofoqueiros, falam mal da vida dos outros, vivem bisbilhotando a vida dos outros. Para falar mal pro pastor. Fulano é assim. E isso acontece até entre obreiros, líderes religiosos, líderes de células. Ficam bisbilhotando a vida do outro. Vai perguntar para a esposa como é que é teu marido, como é que é fulano. Ou vai perguntar para o marido como é que é fulano. Para ir lá e falar mal pro pastor
né? Cortar as oportunidades. Sem falar a superioridade, se acha superior. Não, eu não preciso que ninguém me ensine. Os crentes têm os crentes arrogantes, orgulhosos, esse é o maior problema. Não tem humildade para aprender com outras pessoas. Caluniadores, inimigos de Deus, insolentes, arrogantes e presunçosos, inventam maneiras de praticar o mal, desobediente aos seus pais, desobedece aos seus pais, não honra seu pai, não honra sua mãe. São insensatos, sem juízo, desleais, sem amor pela família, implacáveis. Embora conheça o justo decreto de Deus e que as pessoas que praticam tais coisas merecem a morte, não somente continuam a praticá-lo, mas também aprovam aqueles que praticam. Vão ficar de fora. Esses pecados, sim, isso sim contamina o homem. Isso sim condena a alma. Agora o que você come, o que você bebe, não. O reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Olha o que diz 1 Coríntios 6, versículo 9. Pois você não sabe que os perversos não herdarão o reino de Deus? Não se deixe enganar, nem imorais, nem idólatras, nem adúlteros, nem homossexuais, passivos ou ativos, ou nem efeminados. O termo grego refere-se a homens que se submetem a todo tipo de depravação sexual com outros homens. Nem ladrões, nem avarentos, nem alcoólatras, nem caluniadores, nem trapaceiros herdarão o reino de Deus. Assim for algum de vós, vocês foram isso, agora não deve ser mais. Assim for algum de vocês, mas vocês foram lavados, foram santificados, foram justificados no nome do Senhor Jesus e no Espírito de nosso Deus pelo sangue de Jesus. Pecados que condenam a alma estão listados nesse texto de Marcos 7, 19 até o 21, Romanos 1, 29 ao 32 que eu li para vocês, 1 Coríntios 6, 6, capítulo 6, versículo 9 até o 11, que eu também li para vocês. E tem um último texto aqui que eu não vou deixar passar em branco, que é Gálatas 6, Gálatas 5, versículo 19 até o versículo 21. Olha o que diz o texto. Ora, as obras da carne, da natureza humana, da velha natureza, são manifestas: moralidade sexual, impureza e libertinagem, idolatria e feitiçaria, ódio, discórdia, ciúmes, ira, egoísmo, dissensões, facções. Se eu fosse explicar cada palavra aqui, gente, pega parelho, gente, pega parelho. Porque muita gente aqui, quando Paulo está escrevendo para os crentes da Galácia. A ponto de dizer, a vida pelo Espírito é assim, a vida pelas obras da carne, da velha natureza é assim, porque esses estavam voltando para as obras da lei, para as obras da carne. E as obras da carne são manifestas. Moralidade sexual, desde o pensamento, a intenção, fala de impureza, libertinagem, idolatria, feitiçaria. Você vê, tem muita gente que pensa que feitiçaria, ele está falando para os crentes aqui, ele está dizendo, ó, Gálatas insensato, quem os enfeitiçou? Não foi diante dos seus olhos que Jesus Cristo foi exposto como crucificado? Ou seja, Paulo pregava o evangelho, aí vinham os judeus, os prosélitos. Não basta só você crer, não basta você só ter fé para ser salvo, você tem que cumprir com as cerimônias, com as leis. E assim eles estavam caindo da graça. Esses são os feiticeiros feiticeiros dentro da igreja. Esses são os feiticeiros. Quem é que feitiçou vocês? Então a feitiçaria também está incluída
nesse versículo de Gálatas 3 aqui. Quem enfeitiçou vocês? Ou seja, estavam fazendo eles cair da graça. Hoje as igrejas estão cheias de feiticeiro, colocando regras sobre as pessoas. Leis sobre leis. São feiticeiros, diz o texto. Ódio. Ódio, quando você odeia alguém, você é um assassino, você está matando alguém. Discórdia. Ciúmes. Iras. Egoísmo. Dissensão, facções. Como estava acontecendo na igreja de Coríntios, com 1 Coríntios capítulo 3. Inveja. Embriaguez. Orgias. Olha quanta coisa no meio dos crentes e coisas semelhantes. Deus adverte, como antes já adverti, que aqueles que praticam essas coisas não herdarão o reino de Deus. Cada texto que eu trouxe aqui para embasar os pecados que condenam a alma, aqui daria para trazer uma pregação nesse 1, 2, 3, 4, tem mais Colossenses também, capítulo 3. Dava para a gente pregar um mês aqui nesses textos bíblicos, todos os dias, aprendermos da palavra de Deus. É muito profundo, gente. Basta estudar a palavra de Deus. Assim façam morrer tudo que pertence à natureza terrena de vocês: imoralidade sexual, impureza, paixão, desejos maus e a ganância. Pessoa que só pensa em ganhar dinheiro, né? É idolatria, gente. Por causa dessas coisas vem a ira de Deus sobre os que vivem na desobediência, as quais vocês praticaram no passado, quando costumavam viver nelas, mas hoje não devem viver mais. Mas agora abandone todas essas coisas, abandone a ira, abandone a indignação, a maldade, a maledicência, a linguagem decente no falar. Abandone, não mintam uns aos outros, visto que você já se despiram do velho homem com suas práticas e se revista do novo, que está sendo renovado no conhecimento, a imagem do seu Criador. Abandone a mentira, a maledicência, a linguagem obscena, as palavras torpes, as palavras podres. Abandone isso. Se alguém vive vitorioso sobre essas coisas que eu falei aqui, através de Jesus Cristo, se ele não faz nada que contamina o seu corpo, é o templo de Deus, então você está qualificado para o céu. Porque o nosso corpo é o templo de Deus. Não sabeis vós que o vosso corpo é o templo do Espírito Santo, em que Deus habita, o santuário de Deus? Deus não habita em santuário feito por mãos humanas. Deus habita em nós, que somos o santuário de Deus. 1 Coríntios 3, 16 e 17. Vocês não sabem que são santuários de Deus e que o Espírito de Deus habita em vocês? Se alguém destruir o santuário de Deus, Deus o destruirá, pois o santuário de Deus, que são vocês, é sagrado. Santuário de Deus. Eu sou santuário de Deus. Eu sou o templo de Deus, a casa de Deus, onde Deus é. Ainda em Marcos, no capítulo 7, versículo 4, a parte C do versículo, a gente falou aqui a respeito de camas, no grego é line, camas ou almofadas, sobre as quais os homens se sentavam ou se reclinavam à mesa. O Evangelho de Mateus, no capítulo 9, registra isso, versículo 2, versículo 6. Aqui em Marcos 4, versículo 2 também registra isso. E no versículo 7, versículo 4, então, fala sobre alguns manuscritos, algumas bíblias têm ainda sobre essas camas, almofadas, sobre as quais os homens então se sentavam, se reclinavam à mesa. E Marcos explica muitos detalhes da religião judaica para os gentios, conforme a gente viu aqui no versículo de número 6, versículo 2, do versículo 2 do capítulo 7 de Marcos até o versículo de número 9. Enquanto Mateus escreve para os judeus, que já estão familiarizados com isso, o Marcos escreve então para os gentios. Os líderes religiosos
os fariseus, eles gastavam uma enorme quantidade de tempo em se envolver nessa loucura, gente. Da purificação, da lavagem das mãos, né? Entre outras coisas. Não comiam sem se lavar, os copos, eles tiveram uma certa forma religiosa para lavar essas coisas que não servia para nada, não valia para nada. E Marcos explicou esses rituais judaicos porque ele estava se dirigindo aos gentios. E antes de cada refeição, os judeus piedosos realizavam uma curta cerimônia, consistia em lavar as mãos, os braços, né, de forma específica. Os discípulos não tinham as mãos sujas, mas havia deixado de observar esse ritual de limpeza. Quando você deixar de observar esses rituais, essas tradições, pode saber que os fariseus vão te acusar, vão te condenar. Da mesma forma, hoje eu vejo muitos me acusando, muitos, né? Porque a gente não segue as tradições deles, as tradições dessas religiões, até mesmo igrejas evangélicas. A gente não segue essas tradições de homens que não tem nada a ver com a palavra de Deus. Aqui no caso os fariseus acreditavam que isso os purificava dos contatos que pudesse ter tido com qualquer coisa considerada impura, suja, imunda. E Jesus disse que eles estavam errados. Estavam errados ao pensar que se tornariam aceitáveis a Deus somente por estarem externamente limpos. Eles achavam que tomar um banho, lavar as mãos, se purificar ali, colocar uma roupa de religioso, os fazia aceitos. Ó, quão engano, né? Quanto engano de quem pensa assim. Hoje é a mesma forma. Muita gente acha que toma um banho, coloca uma roupa, né? Cometeu todo tipo de ódio, de raiva, de fofoca, de bibliotista. E aí ele vai e toma um banho, bota uma roupinha, penteia o cabelo, vai para a igreja. E acha que isso vai fazer aceito, porque ele tomou um banho, né? Como ele se purificou, colocou uma roupinha de religioso, pega a sua Bíblia. Olha quanto engano quem pensa assim. Os religiosos faziam essas coisas. Achavam que tomasse um banho, colocasse uma roupinha de crente, ia fazer aceitável diante de Deus. Se engana. E aqui fala que tudo que vem do mercado, quando fala do mercado aqui, o versículo de número 4 ainda, quando eles vêm do mercado, vêm da rua, né? Eles não comem sem se lavar. Quando os judeus, aqui do mercado, é onde os judeus entram em historiato com os gentios. Ou com judeus que não... Ou com judeus, né, que não observar, quem não observar a lei cerimonial, e assim a pessoa torna-se impura. Da mesma forma, hoje tem muita gente, se não observar aqueles ritos deles, aquelas leis, tradições deles, a pessoa é impura. Não, se não for da minha religião, essa pessoa, se não fizer isso, não fizer aquilo, tudo o que vem do mercado, contato então com não judeus ou com comidas impuras, tornaria impura qualquer vasilha ou alimento. Aí no versículo 5 diz assim: então o fariseu e os escribas perguntaram-lhe, ou seja, eles continuaram fazendo perguntas e pedindo a ele, exigindo uma resposta. Por que não andam os teus discípulos conforme a tradição dos antigos, dos líderes religiosos, mas comem o pão com as mãos por lavar? Tudo isso era pura exibição externa. Existe hoje no meio da igreja moderna, inclusive de algumas igrejas que se criaram aí a partir de 1900, né? Começaram a criar doutrinas. Uma exibição externa, né? Roupas bonitas, toma aquele banho, coisa assim. Uma exibição externa, mas o interno é que importa. Se tiver essas coisas que eu falei aqui antes,
O versículo 19 e 21. Eu li lá em Coríntios, Romanos, Colossenses. Essas coisas condenam a alma. Então tudo isso era pura exibição externa e levou Cristo a entrar em conflito direto com esses líderes religiosos. Então, os fariseus e os escribas não estão genuinamente interessados na prática da refeição dos discípulos de Jesus. Não. Estão interessados ali na refeição, na prática da refeição deles. Mas na razão, porque Jesus, como mestre deles, não exigia que eles observassem a tradição dos líderes religiosos, dos anciões de modo geral. Então, esses ensinamentos dos antigos sobre leis, orientações a respeito da pureza religiosa, que tinham sido elaborados pelos mestres, líderes da lei de tempos passados, e transmitido para as novas gerações de uma forma oral, não escrita, e os escribas, fariseus, né, escribas e fariseus, foram ao mestre dos discípulos em busca de uma explicação da suposta conduta desonrosa destes. Na verdade, eles estavam acusando Jesus de ensinar seus discípulos para desobedecer às tradições dos anciões. Nós também podemos ser acusados de ter ensinado o Evangelho e não a lei. O Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. O que importa é você obedecer a Deus e não homens fora da palavra de Deus. Hoje existem muitos feiticeiros por aí. Existe muita gente como esses que iam, quando Paulo foi pregar, pregou para a igreja da Galácia, depois foram aqueles judeus que se diziam apóstolos, hoje o que mais tem apóstolos, profetas, que mais? Pastores de grande nome. Vão colocando julgos, regras, né? Não basta você só crer, não basta você só ter fé. Eles iam desfazendo as pregações do apóstolo Paulo, a ponto que o Paulo teve que dizer assim: eu fico admirado que vocês estão passando tão depressa da palavra de Cristo, da palavra de Deus, para esses novos ensinos, esses falsos mestres. A ponto que o apóstolo Paulo diz: maldito aquele que vier e trouxer outro evangelho que não seja esse que eu trouxe para vocês. O evangelho de Cristo, a palavra de Cristo. Por isso eu convido você, dia 3 de junho, a estar com a gente nesse curso de ensinamento da palavra de Deus, para você aprender como pregar, como ensinar a palavra de Deus, entender a palavra de Deus. As pregações temática, textual, expositiva, as linguagens. Como a gente trouxe aqui uma pregação expositiva em 5 versículos. A segunda parte desse esboço a gente vai falar um outro vídeo sobre a repreensão nessa mensagem, a partir do versículo 6 até o versículo 23. Que a gente vai ver aqui a primeira parte dessa segunda parte, que vai ser a profecia, que é onde que ele vai relembrar a predição de Isaías, de que o povo de Deus honraria o Messias com os lábios, mas o odiaria no coração. Hoje tem muita gente que, se Jesus estivesse na terra, Jesus seria odiado por essas igrejas, por esses crentes. Eu não digo só os crentes também, qualquer outra religião aí, os católicos, né? Católicos, evangélicos. Então, nós também podemos ser acusados de estar ensinando o evangelho e não a lei. E os fariseus procuram isso, eles ficam procurando, observando, e às vezes mandam até uma comitiva, né? De outra cidade para nos observar, para nos investigar. Manda pessoas investigar a nossa vida para ter do que nos acusar. Sem falar que eles muitas vezes vão na frente, quando a gente vai ter uma oportunidade para pregar uma palavra de Deus, ver no lugar, eles vão na frente para falar mal. Aquele irmão é isso, aquele irmão é aquilo. Isso sim, são pecados que condenam a alma. Mas comer, se alimentar
Comida, bebida não vai te contaminar, não. O que te contamina são esses pecados que Jesus fala aqui no Evangelho de Marcos, capítulo 7, versículo 19 e 21, e aqueles outros que eu citei de Romanos 1, de 1 Coríntios, Romanos 1, 29, de 1 Coríntios capítulo 6, versículo 9, de Gálatas capítulo 5, versículo 19 e 21, Colossenses 3, versículo 5 até o 10. Esses pecados, sim, você precisa conhecer a palavra de Deus. Por isso que eu estou te convidando para fazer esse curso com a gente, dia 3 de junho, uma escola de pregação do Evangelho. Então, entre em contato, tem o nosso WhatsApp aqui embaixo, na descrição. Clica no link, conversa com a gente e vem fazer esse curso. Vem aprender a como pregar a palavra de Deus, como ter começo, meio e fim na sua pregação. É uma escola de discípulos aonde vamos ensinar a você a pregar a palavra de Deus. Que Deus abençoe. Até o próximo sermão, onde a gente vai dar continuidade. Tem a segunda parte desse esboço, né, que a gente vai falar sobre essa repreensão na mensagem, sobre a profecia que o próprio Senhor citou, que eles honrariam a Jesus, honrariam o Messias, o ungido de Deus, somente com a boca. E hoje a gente vê muito isso, mas eles odeiam no coração a Jesus. Como é que a gente prova isso? É só ver como é que o fulano que está louvando a Deus, que está adorando, como é que ele trata o seu próximo. Entendeu? Hoje mesmo eu comentava, estava assistindo uns cantores, e aí eu dizia assim, esse povo só louva a Deus com os lábios. Não ora, não busca a Deus, não lê a palavra. Eles acham, não, eu não preciso aprender a palavra, porque eu não fui chamado para pregar, fui chamado para cantar. Mas, meu irmão, se tu conhecer os levitas, eles tinham que conhecer a lei, conhecer a palavra na ponta da língua. Como é que vai louvar quem você não conhece? Muita gente ignorante, né? Que acha que, não, eu fui chamado para tal ministério, não é para pregação. Todo cristão tem que conhecer a palavra de Deus. Todo cristão tem que saber, né? Tem que ser o básico da palavra de Deus para poder argumentar, para não cair aí, né, em heresias. Então é preciso conhecer o Evangelho. Todo cristão precisa conhecer, porque senão muita gente aí cometendo equívocos, trazendo coisas fora da palavra de Deus e colocando sobre a vida dos outros. E olha, Deus vai responsabilizar essas pessoas. Que o Senhor te abençoe, te dê entendimento, e Deus te dê sabedoria sobre essa mensagem. Que tomar um banho, colocar uma roupa religiosa não te faz aceitável diante de Deus. Que Deus abençoe. Você foi edificado, entendeu essa palavra? Curta, compartilhe, se inscreva em nosso canal, tá bom? Assista a nossa TV também, Explosão na Rede TV, .agoranaweb.com.br. Se você quiser ajudar o nosso ministério, né? Se você quiser o nosso ministério também, tá passando o Pix aqui, é o número do nosso celular, 559-8408-6027, tá bom? Tá passando aí na tela, para você que quer então que a gente vai pregar, também trazer uma palavra expositiva, temática, textual na sua igreja, ou se você quer levar esse curso também de pregadores, né, para você que quer aprender a pregar com sabedoria e autoridade. Não basta muitas vezes ter autoridade e não ter sabedoria. A gente tem que ter as duas coisas. A gente está passando um curso ali na igreja Fonte de Vida, e a gente até chegou nesse ponto de dizer, se você só tem sabedoria e não tem autoridade, é como um barco sem motor, né? A unção é um motor, entendeu? Então é isso que a gente está trabalhando. As pessoas pensam que é só letra. Não, tem oração, tem palavra viva, né? Tem oração, tem palavra, tem que ter. A oração é que atrai a autoridade, a unção de Deus sobre a sua vida. Então, tudo isso a gente explica. Tem que ter oração. A gente prega aqui, mas a gente ora. A gente busca Deus para trazer uma palavra aqui. Muitas vezes, oração é a chave. Sim, mas tem que ter sabedoria também. Porque se não tem sabedoria, como Deus vai te usar? Como é que Deus vai te lembrar de uma coisa que você nunca leu?
meu irmão? Então, se você quer que a gente leve esse curso, um vídeo aula para sua igreja, entre em contato com a gente para pregações, está passando aqui, contato para pregações com Sala Soares pelo fone 559-8408-6027 e ajude a manter esse ministério do ensino da palavra com a sua contribuição. Deus vai te abençoar. Aqui está passando a chave Pix, é o nosso celular 559-8408-6027. Ajude a gente a levar ainda mais a palavra de Deus. Deus abençoe.